dia. Aula de ciências hoje do nono ano, nós vamos falar sobre tabela periódica, né? O que a gente já vem falando há um certo tempo, mas hoje a gente vai ver como utilizar a tabela periódica. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 11, questão 9 a questão 12, e esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 20 e 21. Gente, antes de começar a aula de hoje, já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 4 relacionada ao capítulo 5. O que eu quero que vocês façam? Bem simples. Eu quero que vocês descrevam, expliquem como que se utiliza uma tabela periódica. O que vocês têm que fazer? Citar as regrinhas, as regras básicas, né? Quais as características da tabela periódica que nós precisamos analisar para poder utilizar ela com eficiência. Bem simples, é o que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Vamos lá então, gente. A gente, quando começou a estudar química, a gente viu o que é número atômico, o que é massa atômica, o que são os elétrons, os prótons, os nêutrons, enfim, as camadas eletrônicas. A gente já sabe de todo esse conceito, tá? E a gente já sabe que para poder estudar os elementos químicos, nós temos a tabela periódica, que nada mais é do que uma classificação desses elementos e organização desses elementos para facilitar a vida de quem está estudando química. E aí, nós temos algumas regrinhas dentro da tabela periódica. Muitas vezes vocês que não estão acostumados com a tabela periódica, que nunca viram, quando se deparam, acham que é uma coisa muito difícil, muito complicada, porque é uma coisa nova para vocês. Mas existem regras que facilitam a utilização e se a gente souber essas regrinhas, fica muito mais fácil da gente conseguir utilizar, digamos, com mais simplicidade essa tabela, tá? Vamos lá. O que seria, né, a tabela periódica? Já disse que é a classificação organizada dos elementos. Só que a gente repara que numa tabela periódica nós temos lá os quadradinhos. E o que são esses quadrados? Cada quadradinho desse vai estar representando um elemento químico, né? E aí, o que eu preciso ter dentro de cada quadradinho representado pelo elemento químico? As suas informações. As suas informações básicas para que eu consiga olhar e identificar rapidamente que elemento é aquele. Mesmo que eu ainda não consiga trabalhar em cima dele, mas eu preciso de imediato identificar qual é aquele elemento. Por exemplo, se eu quero achar o ferro, eu preciso ter informações para que eu consiga achar com facilidade o ferro. E aí, dentro de cada quadradinho, nós vamos ter as seguintes informações. Primeiro, nós vamos ter o símbolo, né? Ou seja, o símbolo que vai representar aquele elemento. Nós vamos ter a informação dizendo qual a massa atômica daquele elemento. Vamos ter também a informação do número atômico daquele elemento. E, o mais importante, nós vamos ter o nome daquele elemento, tá? Além disso, nós vamos ter os elétrons nas suas camadas, né? Ou seja, a distribuição eletrônica daquele elemento. E, por último, nós vamos ter a informação se aquele elemento é ou não radioativo. Então, vamos lá. Dentro de um quadradinho da tabela periódica, eu vou ter as seguintes informações. O símbolo do elemento, a massa atômica do elemento, o número atômico do elemento, o nome do elemento, que é o mais importante, a distribuição eletrônica, ou seja, os elétrons nas camadas daquele elemento, que é muito importante, dependendo do que eu queira trabalhar em cima do elemento, e a informação se o elemento é ou não radioativo, ok? Se ele for radioativo, vai ter lá um símbolozinho, se ele não for, não vai ter nada, ok? E aí, sabendo já qual o elemento que eu quero trabalhar, eu também preciso entender que a tabela periódica ela tem colunas, né, e linhas. Só que eu não posso chamar de colunas e linhas, tá? Essas colunas, né, que são as nas verticais, a gente chama de família ou grupo, tá? Tanto faz, ambos estão corretos, tá? E as linhas, né, na horizontal, a gente chama de períodos. Só que a gente precisa entender também que tem um número certo de períodos e um número certo de famílias. E tem um porquê
classificar cada elemento dentro de um determinado período, dentro de uma determinada família. Vamos entender isso. Vamos falar primeiro dos períodos, né? Nas linhas na horizontal. Esses períodos, eles vão estar dispostos, sempre, sem exceção alguma, em ordem crescente em relação ao número atômico do elemento. Então vamos lá. Eu tenho os períodos na horizontal e esses períodos vão estar dispostos, né? Período 1, período 2, período 3, em relação, né, à disposição crescente do número atômico dos elementos que vão estar presentes em cada período. Beleza? Então vamos lá. Quantos períodos eu vou ter dentro da tabela periódica? Dentro da tabela periódica eu tenho 7 períodos, ou seja, 7 linhas, né? 7 períodos. Só que no período 1 eu tenho 2 elementos. No período 2 eu tenho 8 elementos, no 3 eu tenho 8 também, assim como no 2. No período 4 e no período 5 eu tenho 18 elementos, no período 6 eu tenho 32. Vamos deixar o sétimo de lado. Então vamos lá. Período 1, só 2 elementos. Período 2 e período 3 já aumenta o número de elementos. Por quê? Porque aumenta o número atômico desses elementos. Então eu tenho 8 elementos. Período 4 e período 5 aumenta ainda mais. Eu tenho 18 elementos, ou seja, 18 quadradinhos. Período 6, 32 elementos. E o período 7, professor? Período 7 nós temos menos que o sexto. Por quê? Nós temos 30 elementos. Porque esse sétimo ainda está sendo introduzido novos elementos. Então a gente diz que no período 7 nós temos 30 elementos até o momento, ok? Porque qualquer outro elemento que venha entrar, muito provavelmente entrará no período 7, ok? E eu com certeza será descoberto novos elementos, porque a gente conhece muito pouco do nosso planeta, tá bom? Vamos falar agora sobre as famílias ou grupos, né? Que são as colunas na vertical. Nessas famílias ou grupos, eu vou chamar de família, ok? Nessas famílias é onde nós vamos ter, digamos, a organização dos elementos em relação às suas propriedades químicas, tá? E aí essas famílias, não são só 7 como os períodos, elas são bem maiores, né? Elas vão ser 18 famílias, ou seja, 18 colunas, tá? Sendo que algumas dessas famílias vão ter nomes e outras não, tá? Vamos lá. E a gente tem que saber o nome dessas famílias, tá? No caso dessas que possuem nomenclatura. Eu vou dizer para vocês as que têm nome, tá? Vamos lá. A família 1 tem nome, ela é chamada de alcalina. A família 2 também tem nome, é chamada de alcalina terroso. A família 3 não tem nome, família 4 não tem nome, família 5 não tem nome, família 6 não tem nome, família 7 não tem nome, família 8 não tem nome, família 9 não tem nome, família 10 não tem nome, família 11 não tem nome, família 12 não tem nome. Como que eu chamo essas famílias então, professor? Da 3 até a 12. Pelo número, família 3, família 4, família 5, família 6, família 7, por aí vai, ok? Aí quando a gente chega na família 13, ela já possui nome também. É a família do boro, tá? Família 14 é a família do carbono, família 15 é a família do nitrogênio, família 16 é a família dos calcogênios, família 17 é a família dos halogênios e a família 18, última, é uma família especial, que é a família dos gases nobres, tá? Então vamos lá. Das 18 famílias, da família 3 até a 12 a gente chama pela numeração mesmo, e a 1 a 2 e da 13 até a 18 tem esses nomes que eu citei para vocês, ok? Tem tudo isso na apostila de vocês, galera. E para finalizar o conteúdo, a gente precisa entender, tá? Que a família 1 e 2 e da 13 até a 18, que são justamente as famílias que têm nome, né? A gente diz que são as famílias que são chamadas de elementos representativos. Por que representativos? Porque eles são representados por nomenclaturas. Então a família 1 e 2, que são as que têm nome, e da 13 a 18, que são as que têm nome, a gente diz que são chamadas de elementos representativos. Já a família 3 até a 12, que são aquelas que não têm nomenclatura, que a gente
que a gente fala através do seu número, da sua numeração, né? A gente diz que são os elementos de transição, tá? São aqueles elementos que não têm uma nomenclatura específica. Beleza, galera? Então, ó, fica aguardando a atividade do evolutivo, vai lá, faz o resumo, tá tudo na apostila pra gente fixar melhor. Muito obrigado, até a próxima.